Boa tarde, quarto ano! Sextou! Vamos lá? Aula hoje de português, de arte e de matemática. Vamos começar por português? Então, lembrar o que nós falamos aí na aula de ontem? Sim ou não? Vamos lembrar? Deixa eu abrir grandão aqui. Na aula de ontem, nós falamos um pouquinho sobre a importância da interpretação de texto, né? E depois nós falamos sobre a conjugação do verbo. E aí eu revisei, fiz uma revisãozinha lá, falando sobre o que era verbo, pessoa, número, tempo, conjugação, modo e assim por diante. Então hoje vamos lá, vamos continuar a nossa disciplina aí. Nós vamos fazer uma interpretação de texto, assim como nós fizemos ontem, página 202, tá bom? Fazer leitura lá, tá? O texto tá na página 202 e 203, tá bom? São duas folhas aí de texto. Fez a leitura, você vai lá para a página 204, vai fazer a interpretação, que é brincando com o texto. Então, você precisa ler em voz alta, entender aquilo que você está lendo, fazer uma pronúncia clara, calma, tá? Palavras que você não sabe o significado, precisa buscar lá no dicionário. Então, faça a interpretação do texto, página 202 e 203, e depois vem para 204 aí, fazer a interpretação com as questões. Você vai fazer a interpretação na página 204 e 205. Todos os exercícios. São 6 exercícios ao todo, ok? Depois, vamos lá. Ontem nós falamos sobre a primeira conjugação, né? Que era a conjugação em ar. E hoje nós vamos falar sobre a segunda conjugação, que são os verbos terminados em er. Então, conjugação de um verbo é o conjunto de todas as formas que ele vai ser pronunciado. E aí, eu coloquei aqui uma tabelinha que vai ficar mais fácil para que vocês possam entender, que ontem eu expliquei, mas né, não estava no visual. Então, aqui, olha lá, eu venho com o verbo vender, ok? Que é terminado em er. E eu vou falar ele no tempo, ó. Qual o tempo que eu estou falando ele aqui? No presente. Tá vendo aí? No pretérito. O que significa pretérito? O pretérito significa passado. E no futuro, tá bom? Então, aqui, olha lá. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem, ok? Então, aqui, conjuguei o verbo nas pessoas do singular e nas pessoas aqui de quem? Do plural, ok? Aqui, pretérito perfeito, que seria passado perfeito. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Lembra que eu falei lá que, às vezes, a forma que nós vamos pronunciar parece que é a mesma palavra, mas na escrita tá diferente, ó. Venderão, ó, esse irão, tá vendo aqui, ó? R-A-M. Aí eu venho no futuro, vou conjugar o verbo vender. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderam. Eles venderão. Esse venderão parece com venderão. Tá vendo como que a pronúncia é próxima? Eles venderam. Cadê o carro que você tinha? Eles venderam. Viu? O que você vai fazer com o seu carro? Ah, eles venderão. Viu? O que eles vão fazer com o carro? Eles venderão. Então, tá vendo que a pronúncia, a hora que a gente vai falar, ó, o que eles fizeram com o carro? Eles venderam o carro semana passada. Eles venderam o carro semana passada. Então, passado. Viu? O que eles vão fazer com o carro? Eles venderão o carro semana que vem. Semana que vem eles venderão o carro. Tá vendo que a pronúncia
venderam, né? Eles venderam, eles venderão o carro. A pronúncia é próxima, mas olha lá, a escrita é diferente. Então, é algo que às vezes vocês se confundem muito aí na escrita, então precisa lembrar. Às vezes, a pronúncia, o ouvido vai ouvir uma palavra semelhante, mas a escrita dessa palavra vai depender muito do quê? Do tempo que ela está sendo conjugada aí. Então, vender no passado, né? Ou qualquer outra palavra no passado, esse venderão, né? Cantarão, eles cantaram, né? Perdão, cantarão não. Eles cantaram na igreja. Eles cantaram. Então, se eles cantaram, já foi. Eles cantarão na igreja. A forma de falar é diferente, mas às vezes a pronúncia, o nosso ouvido acaba ouvindo muito próximo. Então, eu quero que vocês entendam assim, a palavra é diferente. Só que às vezes a gente fala rápido, né? Olha, eles cantaram na igreja ontem. Olha, eles cantarão na igreja domingo. Tá vendo? Eles cantaram ontem na igreja. Eles cantarão na igreja domingo. A pronúncia é próxima, então às vezes o ouvido se confunde e acha que é a mesma palavra, mas não é. Tá vendo que até a frase muda, ó. Eles, aqui eu tô falando no verbo cantar, tá? Que tá na primeira conjugação. Só para que vocês possam entender. Eles cantaram na igreja ontem. Esse ontem é passado. Eles cantarão na igreja domingo. Se é domingo e hoje é sexta, futuro, né? Algo que vai vir. Ó, eles venderam o carro ontem. Ó, eles venderão o carro amanhã. Tá vendo como muda? Então, ó, eles venderam o carro ontem. Eles venderam o carro ontem. Se foi ontem, passado. Olha, eles venderão o carro amanhã. Se é amanhã, é futuro. Então, às vezes, nosso ouvido acaba se confundindo aí da forma, né? Acaba ouvindo de uma forma parecida, mas a forma da escrita é diferente. Então, no passado, sempre vai vir como? Com AM. E no futuro, com AO, ok? Então, só para lembrar. E aí, a conjugação do verbo é a forma que a gente fala, né? Eu vendo, eu vendi, eu venderei. Olha lá. Estou falando na minha pessoa, mas eu estou falando que eu vendo hoje, no presente, eu vendi no passado e eu venderei no futuro. Tá vendo? O tempo mudou. O verbo foi conjugado de uma maneira diferente, porque o tempo está diferente. Estou falando o verbo vender na pessoa de quem? Do eu, né? Eu aqui, a primeira pessoa. Então, eu vendo, eu vendi, eu venderei. Está na mesma pessoa, porém no tempo diferente. É singular, porque eu estou falando apenas de mim. Mas eu estou falando num tempo do presente, do que passou e no do que vai vir. Ok? Então, precisa tomar cuidado quando vai conjugar verbos, tá bom? Nessa questão da escrita e da pronúncia. Então, conjugação de verbo, nós vamos fazer os exercícios da página aí 207 e 208, ok? Nós vamos fazer essas atividades aí. Ai, tia Rafa, são muita atividade. Não, é pouquinha atividade, tá bom? Tem 6 atividades lá só, né, na interpretação de texto. Então, depois a gente vem aqui, ó, para mais 4, dá 12 atividades aí, né? Estão no 4º ano, são atividades pequenininhas, então dá conta de fazer, tá bom? Então, bora lá fazer a atividade. Daqui a pouco a gente se vê na nossa aula de arte. Um beijo, até daqui a pouco.